Pai de amor, muito. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Obrigado, Pai, pela liberdade que temos de estudar a Sua palavra. Obrigado porque o Senhor nos fez revelar. Obrigado por esses irmãos que estão aqui. Obrigado, Pai, pela capacidade que temos de estudar, de entender. Por misericórdia, Senhor, dá um tempo em que não tenhamos distrações, que a gente possa realmente, que nós possamos realmente inculcar a Tua palavra, entender a Tua revelação e estar preparado, Senhor, para responder à razão da nossa fé. Mais uma vez, muito obrigado por esse dia, Senhor, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Ok. De domingo para cá, alguma dúvida, trauma, angústia? Não, era só, eu falei só por falar, não era para... Tá bom, melhor assim. Diga. Aquela questão quando você ouve de pregador, aí aparece lá, que devia ser, né, textos receptos, né, e apareceu a palavra Texas. Não, é a tradução. Aquela é a tradução, gente, direta do YouTube. A YouTube, ele tenta entender o que a pessoa fala e transcrever. Então, não tinha nada a ver com Texas ali, né? Textos recebidos. É isso que ele estava tentando dizer. O tradutor, o pregador disse, não disse Texas, não. Mas é verdade. O tradutor ali não ajudou muito. Bia, Vitória, tudo bem? Tudo em ordem? Certinho? Então, vamos lá. Nenhuma dúvida? Não, algum assunto que você queira trazer? Nada? Então, vamos começar com duas coisas. Nós vamos falar hoje, dando tempo, sobre cânon. E dois irmãos trouxeram duas coisas legais aqui. Um é a própria Bíblia católica. Nós vamos até projetar aqui em algum momento. Você tem ela online em sites, vários sites. Mas essa aqui é uma bem pequenininha, né? Pocket. Então aqui tem o cânon da Igreja Católica. Se você não sabe, ele não é igual ao nosso, né? E também não é igual dos judeus. E a gente tem aqui, pode ver que é uma preciosidade, olha. A gente tem no mesmo livro hebraico, grego, português e inglês. Então a gente abre aqui com muito carinho e cuidado. E aí você tem, eu não vou passar isso aqui, tá? Por uma questão de cuidado, né? Você entende. Então você tem aqui o texto da Septuaginta, em inglês, a gente vai em inglês e em grego, depois eu vou explicar o que é, hebraico, aí você tem português e você tem inglês. Então veja, aqui não requer computador, software, etc. Então tem muitos recursos para a gente estudar num negócio que chamava livro, né? Que é isso aqui. Tinha um negócio no passado que chamava livro, né? E era muito legal, né? Alguém estudou aqui, fez anotações aqui, depois pega essa pessoa aqui e elimina, porque como é que pega um texto desse aqui e escreve assim, né? Mas tudo bem. É uma coisa assim. Mas esse aqui é um dos recursos, se não hoje na próxima aula, eu vou mostrar talvez você conheça, Bíblia. Já está no capítulo do versículo? Não, tá. Você que está mais perto vai ter a chance de ver. Veja. Tá. Esse aqui é mais fácil. Esse aqui é mais difícil. Esse aqui é mais difícil. Então, a gente vai olhar o que a gente chama também de Bíblia interlinear. É muito legal. Vou mostrar um site para você. Então, você tem bastante coisa. Esse aqui pode passar? Tá. Só toma cuidado com o canto para vocês não se machucarem. Então, tem uma coisa que chama wireless, né? Que não é o caso aqui. Aqui é wire total. Toma cuidado. Então, a Bíblia interlinear é bem legal. Então, tem pessoas que estão me perguntando, eu vou tomar uma resposta. Na última aula, na próxima última, eu vou separar um tempo, nem que seja o segundo tempo, mostrar algumas ferramentas que a gente tem, posso dividir com vocês que a gente usa. Aqui eu uso. Mas, tem um limitante, vocês me perdoem, que é a língua inglesa. E na minha tem material muito bom em português para estudar, comentários. Então, negócio, já que nós estávamos falando aqui de pessoas assim de mais experiência, tem um negócio que chamava chave bíblica. Lembra disso?
Algumas Bíblias no passado vinham no final com chave bíblica. Né? Então tem. Mas para a praticidade hoje, realmente a língua inglesa ajuda bastante. A gente tem acesso a conteúdos, etc. Então, a Cidália, depois de muito arrependimento da semana passada, ela trouxe um papiro. Então, você vai ver, claro, que é diferente esse papiro daquele que a gente estava mostrando. Esse aqui é novo. Depois, se você procurar no YouTube como fazer papiro, você vai ver que dá para fazer em casa. Tá? Se você quiser fazer um dia divertido com as crianças, ou dá para você fazer papiro em casa. Então, eu vou passar. Se você vai ver as fibras, né? Elas estão na horizontal e na vertical. E atrás, como você vai ver, é a parte mais difícil de escrever. Então, aonde quando fazer um códex, aqui era muito mais difícil. Então, eu vou mostrar um papiro ali, vocês vão ver. Imaginem escrevendo isso em cima disso, com uma pena, né? Com uma tinta arcaica. Então, vejam. Esse aqui é aquele site que o James White citou. Ele é bem conhecido, está na internet. E você consegue ver muitos manuscritos de diferentes épocas e datas. Esse é um mais novo. Mas veja, eu vou tentar dar um zoom, o projetor não ajuda, mas olha a perfeição de escrever. Olha a perfeição. Um embaixo do outro, direitinho, não tem uma linha torta. Se a gente der hoje uma caneta para você, num papel que não tem a pauta, eu vou dizer para mim, né? Eu não vou conseguir. O negócio começa a ficar meio assim. Você imagina fazer isso naquela época. E a metodologia que era usada é de contagem de letras. Então terminava, tinha o revisor, e tinham vários métodos para contar se o que estava ali é de fato. Então contava-se letra, contava-se palavras, contava-se o tamanho da coluna. Você copiava exatamente igual ao outro. Então as colunas tinham que ser da mesma ordem, do mesmo tamanho. Então esse aqui é um texto de Esdras. Tá vendo? O que mais? Vamos achar outro aqui. Texto de Deuteronômio. Veja. Igual. Né? Tem um papel muito mais antigo. O tempo come, isso aqui não tem jeito de preservar. Hoje a gente está conseguindo, mas na época não tinha. E aqui tem ao lado, olha, o preenchimento em azul do que o papel não contém. Como é que você compara isso? Com outro pedacinho que tem. E você vai juntando as peças, vai fazendo isso. Então, quando você orar, lembra desses irmãos em Cristo, dessas pessoas que dedicam a vida para essa Bíblia chegar na mão da gente. E a gente às vezes não dá valor, né? Pega lá. Pega lá, agora tem. Meu filho chegou, mostra aí. Agora meu filho chegou com a nova Bíblia espiral lá. Alguém já tinha isso aqui, olha lá o tamanho do negócio. É em espiral. Né? Tem um monte de lugar para você escrever. Então ele conta a Bíblia hoje. Mas não é para destacar a folha não, né? Espero que não, né? Assim, presta uma folha, né? Lembra que a gente fazia isso? Mas é que tem um negócio hoje que não existe mais, chama caderno. Né? Não tem mais caderno. A gente anota tudo no celular e nunca mais olha para isso que eu não estou. Mas tudo bem. Né? É igual foto. Tira foto, não vê nada. Então é isso. Ok. Legal, então se você tiver curiosidade, esse site é público, você consegue olhar vários e vários manuscritos. Nós vamos falar um pouquinho hoje aqui do cânon. O que é cânon? Um pouquinho devagar. O que é cânon? Literalmente regra. Muito bem, literalmente regra. Na verdade parece com uma cana-de-açúcar, parece com um bambu, é um vegetal da região lá do leste, né? Então, cânon, como foi dito aqui, já ganha uma balinha. O fato de ser uma dentadura, não tem nada, entendeu? Eu não aguentei, certo? É só uma brincadeira gospel, na verdade. Então, é realmente uma régua ou algo que se media. Isso aqui também era uma coisa que os mais experientes lembram. A gente ia comprar tecido, ninguém mais faz isso hoje. Tem aquelas lojas de rolo de tecido, eu ia com a minha mãe, e no meio daqueles rolos eu vivia... Ainda tem? Tem, o centro de oftalmologia
Lá no interior. Não, quem mora em Campinas não se considera interior, não é verdade? Mas então existe, para o pessoal mais jovem, que é um negócio que você usava como medida, um metro literalmente. E ficava no meio dos rolos, assim, e o cara media e rasgava o tecido, assim. A ideia da palavra vem do hebraico e do grego, né? Não confunda cânone com danone. Eu estou de uma pessoa falando danone, não, é cânone, tá? Não é danone. Então, a etimologia, para você saber de onde vem. A palavra vem então do grego, cânon, do grego antigo. E a ideia realmente é significar régua ou vara de medir. Em sentido inicial, se refere a um instrumento utilizado para traçar linhas retas. Então, veja, é algo que a gente está aproveitando do conhecimento público. Então, não se inventa. O que é cânon? Não era uma coisa que existia, na época já era usado. Então, foi dada uma referência de como é que eu vou medir, como é que eu vou saber se aquilo está certo ou está errado. Então, usou-se de algo de medida para trazer, para a gente definir a medida certa. No latim, a palavra ficou então como cânon e continuou com a mesma ideia de razão, padrão ou medida. No nosso contexto religioso, cânon passou a ser então utilizado como uma regra ou forma, por isso que fala se é canônico ou não. Ele está na medida, ele cabe. Essa é a ideia. Com o tempo, o termo foi especificamente refere-se aos livros das Escrituras que são inspirados autoritativos. Nós vamos olhar isso hoje. Tranquilo, cânon? Sabe o que é cânon agora? Definição. Você também vai ouvir, quando a gente fala do cânon, duas palavras que se chama deuterocanônico e apócrifo. O que é, ou o que são essas expressões? Quem lembra? Porque a gente ouve falar isso aí por aí, palestra, talvez um sermão. O que é algo apócrifo ou deuterocanônico? Quem se arrisca? Apócrifo é o que não é canônico. Muito bem, então apócrifo é o que não é canônico. Então, depende do cânon. Né? Depende da medida do cânon. Vamos lá. Isso é importante para você ter a diferença e entender, por exemplo, mais próximo de nós, a Bíblia católica, né? Ou a Bíblia de algumas dos ortodoxos, por exemplo. Então, deuterocanônico, olha que legal. São livros e passagens do Antigo Testamento que são considerados canônicos pela Igreja Católica Romana e pela Igreja Ortodoxa. Mas não são incluídos no cânon hebraico tradicional e não são reconhecidos pelos judeus. O termo significa, vem do grego deuterocanon, é um segundo cânon. Olha que interessante. Então você tem a medida principal e tem uma medida outra. É isso que significa deuterocanônico. Então na Bíblia Católica existem muitos deuterocanônicos. Alguns exemplos. Olha aqui. Tobias. Eu ia brincar com vocês. Abre em Tobias 3:4, né? Para ver. Alguém, eu já fiz essa brincadeira antes. Alguém abre, alguém vai com firmeza, assim. Vai dar uma procurada. Porque se eu pedir para abrir agora em Abacuque, você já vai. Se eu perguntar onde está Abacuque, antes de quem, na frente de quem? Algum que frequentou a escola B começa a cantar musiquinha. Mateus, Marcos, não, isso é Novo Testamento, peraí. Gênesis, não é para conseguir chegar. Então a gente, estou provocando vocês para mostrar que a gente não conhece a Bíblia que tem na mão. Era para estar de cabeça. Vai estar no carro, vai fazer assim, etc. O eclesiástico é mais fácil de enganar. Eclesiástico, né? Então tem Eclesiastes, tem Baruque, 1º e 2º Macabeus e algumas partes adicionais no livro de Esther e de Daniel. Isso você encontra. Origem e aceitação. Por que disso? Os livros foram escritos principalmente entre o período do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O que aconteceu nesse período? 400 anos de silêncio. 400 anos de silêncio. Então, muitos desses livros foram escritos naquela época. E no Antigo Testamento. Isso, você conversa com o judeu, é bem interessante, porque ele não aceita esses livros. Né? É por causa do cânon, porque o palestiniano é o hebraico que é o nosso protestante. O de Alexandria é o católico. Eles
acrescentaram 7 livros no Antigo Testamento. Então, eu não ia descer nesse nível, mas é fato. O que aconteceu foi que quando se foi construir a Septuaginta, você já ouviu falar em Septuaginta várias vezes. Septuaginta o que é? É a tradução para o grego do Antigo Testamento. E quem fez isso foram escribas. E eles tinham vários livros e no meio deles tinham esses livros deuterocanônicos que eles foram copiados também. A função do cara era copiar. E ele copiou, ele fez. Então a Septuaginta apareceu e tem muitos livros deuterocanônicos nele. Olha só o ambiente do Senhor Jesus. Na época do Senhor Jesus, gente, vocês estão aí no fundo, tem lugar aqui, ó. Pode vir. Então, lá na porta, quase não consegue ver, tem lugar para cá. Na época do Senhor Jesus, já existiam esses livros. E o Senhor Jesus nunca lançou mão deles para nada. Nem os apóstolos, nem os próprios judeus. Não há nenhuma referência desses livros. Tá? A Igreja Católica Romana, os deuterocanônicos foram aceitos no concílio, olha, é recente. Tá vendo? Quando que eles foram incorporados à Bíblia, é recente. Então, antes dessa data, esses deuterocanônicos também não existiam. E entende-se que isso aqui foi uma resposta à reforma que aconteceu. Lembra da reforma? Na reforma foi uma das armas que a Igreja Católica fez para não ter a mesma Bíblia foi incluir os deuterocanônicos. E aí que é engraçado, porque deuterocanônico significa um segundo cânon. Então eu tenho o cânon principal e eu tenho um segundo aqui. A Igreja Ortodoxa também aceita esses livros como cânon. Nós aqui, fiz questão de usar a palavra protestante, porque falar hoje evangélico abarca uma série de coisas, não é verdade? Então, protestantes é aquele que protestaram, que vieram da reforma, que houve o protesto, por isso são protestantes. Como Martim Lutero, olha, excluíram os deuterocanônicos do cânon bíblico, classificando como apócrifos. Aí aqui nós vamos ter uma conversa legal. Alegando que esses textos não tinham o mesmo nível da inspiração divina e do cânon hebraico. Primeiro parênteses, tem algum problema ler um livro desse? É pecado? Agora você tem que ter uma doutrina formada, porque nós vamos ver alguns exemplos aqui perigosos. Se você entender que aquilo é palavra de Deus, você vai ou você vai se desviar, ou você vai ter uma série de confusões na sua cabeça. Só para entender a linha do tempo, o livro deuterocanônico veio após o surgimento da reforma. Não, ele já existia, mas não constava do cânon. Na reforma, Lutero manteve o cânon original e a Igreja Católica incluiu como um segundo cânon na Bíblia. E esses livros apóstolos, eles contrastam com a doutrina em alguns? Vamos ver isso em questões de minutos. Mas a resposta é sim. Então, a diferença, o que difere um livro deuterocanônico para um apócrifo? Você arriscaria, pelo que a gente já conversou? Tipo, um deuterocanônico ele pode não ser tão doido assim. São dois, todos são dois. dois. Igual. Diga, pode falar. Tipo, ele deve ter alguma relação com... Não, qual a diferença de um deuterocanônico e de um apócrifo? É que o apócrifo não vai ser... É que um é apócrifo, o outro é deuterocanônico. Né? Não, mas Essa é a pra diferença. gente protestantes, os dois são apócrifos. Pela explicação que você deu até agora. Protestante. Isso, nenhum Pra dos dois referência. estão no nosso. Os dois não estão no campo. Você também não, né? Ele come, elas não. Vamos lá. Os apócrifos são livros que também são incluídos no cânon hebraico, não são incluídos no cânon hebraico e não são considerados canônicos por todas as principais tradições cristãs. É muito legal se você olhar alguma, por exemplo, se você pegar o Alcorão e você estudar personagens que estão na palavra de Deus dentro do Alcorão. Você vai ver que muita coisa é parecida, muito semelhante. Mas o que é parecido e semelhante não é igual. Né? Então tem distorções muito grandes no Alcorão, né? Por exemplo, sobre Moisés, etc.
O termo apócrifo, então, deriva do grego apócrifos, que significa oculto, secreto ou escondido. É alguma coisa que está escondida, é um apócrifo. Para os nossos estudos, refere-se a textos que são considerados não inspirados e, portanto, não fazem parte do cânon oficial da Bíblia. O que eu coloco o cânon oficial? Você pode construir um cânon seu, se você quiser. Tá bom? Então, tem outras denominações, inclusive, outras, como dizem por aí, religiões, que têm o seu próprio cânon, mas elas não são reconhecidas como oficial pela gente, e no Antigo Testamento pelos judeus. Na época do Senhor Jesus, como eu estava dizendo, isso já acontecia, e ele não lançava a mão de nada disso. Então a ideia de apócrifo é oculto, secreto e obscuro. Mas olha o detalhe, qualquer porção de texto pretensamente inspirado, mas que não atende a uma regra estabelecida para a determinação se o livro é canônico ou não. Então existe uma regra, foi feita uma regra, uma definição para se saber. Hoje existe, na minha contagem, isso aqui não é exaustivo, nós podemos discutir esse número, mas não vamos chegar, não é relevante, mais ou menos 113 livros, 52 no Antigo Testamento e 61 se dizendo do Novo Testamento. Há tempos atrás saiu lá o Novo Evangelho de Judas, não foi? Apareceu na revista, etc. Então aparecem livros apócrifos assim, com bastante quantidade. Por que a Igreja Católica não incluiu livros apócrifos no Novo Testamento? Chegamos lá, vamos ver isso. A gente vai daqui a pouquinho. Então, alguns exemplos aqui, olha, de livros apócrifos, que nós consideramos apócrifos. Existe aqui primeiro Esdras, aí Tobias para nós é apócrifo, mas foi aceito pela Igreja Católica, Judite, adições no livro de Esther, não é um livro que chama adições, né? Não, é que outro dia o cara veio com a Bíblia Católica, não tem essa aqui adições. Não, querido, eu me expressei errado, não é um livro, existem enxertos, né, no livro de Esther. Existe um livro, olha que legal, Sabedoria de Salomão, todo mundo gosta desse, porque Salomão foi um rei sábio. Pô, se você tem a sabedoria de Salomão, esse negócio deve ser bom, né? Mas não é. Então, Eclesiástico, não confunda com? Isso. Tá? Ou Sirácida, são aceitos também pelos católicos. Baruch não é o cara que estava cantando aqui. Um dia a gente pode perguntar para ele se tem alguma coisa, né? Eu não tive chance, uma vez eu o conheci, mas não tive chance de fazer essa pergunta para o cara. Epístola de Jeremias, Cântico das Três Jovens, ou dos Três Jovens, História de Susana, Bel e o Dragão, Oração de Manassés, 1º e 2º Macabeus, é aceito pelos católicos. Estes livros aqui em especial, eu não vou dizer que eu desafio você a ler, mas leia. Ele tem história, a história contada ali, história contada é muito legal, nos enriquece, porque justamente foi escrito naquele período de 400 anos que a gente tem um silêncio. E ele conta muita história, e as histórias ali, você está entendendo história, que é a história do ser humano, não a história, uma parábola ou uma lenda. Secular. Perdão? História secular. História secular, muito obrigado. A história contada ali ajuda a entender, tá? Não é pecado, você não precisa fazer penitência se você ler 1º e 2º Macabeus, e existe Macabeus, que não é aceito nem pela Igreja Católica, existe o 3 e o 4 também. Tem um salmo, olha, 151 também, que você vai encontrar. Vamos olhar aqui um pouco dessas contradições, alguns exemplos, tá bem leves aqui, né, pelo público que a gente tem, para a gente olhar alguma. A pergunta é por que não é aceito, o que tem de mais? Então vamos lá. Livro de Tobias e a nossa doutrina sobre salvação e obras. Deixa eu parar um pouquinho. O que você entende por salvação? Como você pode ser salvo? Pela graça de Deus. Sim, mas como? Através. Isso. A única forma de nós sermos salvos é através do reconhecimento e fé do sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. Nada eu posso fazer para merecer isso, ou para melhorar isso, ou para complementar isso. Esse é o principal problema dos católicos. O sacrifício do Senhor Jesus não é full. Eu preciso de mais alguma coisa. Então essa é a única forma da gente obter a salvação.
Então, no livro de Tobias, depois você pode procurar, há uma ênfase da importância nas boas obras, incluindo dar esmolas. Olha, tem problema dar esmola? Não tem problema fazer uma ação social e levar sopa à noite. Nós aqui na igreja recolhemos bastante coisa para mandar para o pessoal do sul. Isso tem problema? De maneira nenhuma. Porém, incluindo que as esmolas são para salvação e para o perdão dos pecados. Aí a coisa começa a complicar. Então alguém perguntou, tem problema de doutrina? Tem problema de doutrina. Então em Tobias 12:9, eu tirei esse trecho da Bíblia de Jerusalém, diz, porque a esmola livra da morte e purifica de todo pecado. Os que praticam a esmola hão de gozar longa vida. Aí você está estudando. Nossa, que legal. Aí você vai mais para frente, ou nesse caso para trás. A esmola livra da morte e impede que se entre nas trevas. Uma esmola grande diante do Altíssimo é para todos os que a praticam. Só de eu falar isso aqui, acho que você já fez não cola. O que a gente entende por isso, quando você está conversando, né, com alguém católico? Veja, baseado só nas epístolas paulinas, o que a gente tem? Bem rápido. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus e não das obras. Então, como é que eu posso ter um livro na Bíblia que contradiz outro? Alguém está errado. Qual é o argumento deles? Do católico frente ao texto de Efésios? Muito bom. Deixa eu só terminar aqui. Você já chupou a balinha? Porque é para chupar a balinha para não fazer mais perguntas. Né? Você fica com a boca ocupada. Prestar atenção. Isso. É brincadeira. Então, Romanos. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras. Então, como você faz? Então, há uma contradição aqui. A contradição reside no fato de que o livro de Tobias sugere que a esmola purifica pecado e assegura a vida eterna. A gente não é possível. A vida eterna só através do Senhor Jesus e acabou. Nada eu posso fazer. Cadê? Enquanto a teologia protestante, nós aqui enfatizamos que a salvação é somente pelo Senhor Jesus. Não pode ser obtida por obras. Então você vê no meio evangélico hoje, isso está entrando. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer algo para me salvar. Só isso não me salva. Não, mas é só assim mesmo? Porque vem entrando como se fosse uma ferrugem, um câncer. Tem lugar aqui, ó. Tá bom. Vejo também que a diferença é que na doutrina da Igreja Católica, a obra é necessária para a salvação. A obra é consequência da salvação. Exatamente. Consequência à fé que você tem e o reconhecimento que você foi salvo por Jesus. Perfeito. A obra é consequência, não é a pré-requisito. Né? Então, uma conclusão só desse trechinho. O que eu estou fazendo aqui é muito leve, estão vendo que é muito simples. Então, a diferença você está conversando com um católico, querido, a diferença na ênfase da salvação, feita por obras, é uma das principais razões que o livro de Tobias está fora do campo. Tem uma outra doutrina. Este tipo de contradição teológica é fundamental para a definição, etc. A sua pergunta está pendurada aqui, vou responder. Vamos lá. Outro exemplo. Livro de 2 Macabeus. E a nossa doutrina da intercessão por mortos. Certo? Então tá lá, 2 Macabeus. Mas, se ele tinha em vista a magnífica recompensa reservada aos que adormecem piedosamente, era este um pensamento santo e piedoso. Por isso, ele mandou fazer este sacrifício expiatório em favor dos mortos, para que fossem absolvidos dos seus pecados. Não. O que nós entendemos?
A Bíblia não apoia em nenhum momento nós orarmos pelos mortos. Ok? Não apoia. E aí, eu sendo o que sou, quem anda comigo sabe a quantidade de chatice, mas é assim, você quer falar alguma coisa boa para a pessoa? Você quer homenagear a pessoa? Você quer mandar uma mensagem? Faz enquanto ela está viva. Depois que morreu, com todo o coração aberto para vocês, não adianta postar essas coisas. Eu sei que você está num lugar bom, sempre te amei. Não faz o mínimo sentido, a pessoa não vai ouvir, não tem isso. Fala para ela enquanto ela está aqui, abraça, beija, dá carinho, sai, almoça, janta, chora junto. Depois que morreu, não tem o que fazer. Ok? Então, assim, porque tem pessoas que escrevem textos homenageando, ok, mas tem gente que fala para a pessoa como se ela estivesse ouvindo. Não faz sentido. Isso eu vejo no meio evangélico. Não faz sentido, querido. Tá bom? Por mais bonito que seja, não faz sentido. Isso está entremeado nessa tradição católica que o nosso povo aqui tem. Você vai para outros países onde o catolicismo não é presente, isso não aparece. Tá? Então nós entendemos que após a morte, o destino da alma é selado. Acabou. Indo diretamente para o céu ou para o inferno, para a condenação. O que tem aí no meio disso que os católicos... Não dá tempo, isso aqui não é para a gente discutir essas doutrinas, mas ainda no meio disso tem a história do purgatório. Minha avó era católica, antes de se converter, por muitos anos, e ela falava, quando acontecia uma coisa boa, ela falava, um marma saiu do purgatório. Um marma saiu do purgatório. Ela tinha esse ensinamento, ela usava isso. Então, quando algo acontecia boa, uma arma saiu do purgatório. E assim como os homens, olha o que Hebreus diz, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não tem jeito, você morreu, acabou o contato que você tem em termos de salvação. Ok? Não estou dizendo que acabou a sua vida, eu não sou cessacionista, né? Deus, dá um nome. Quando tudo acaba. Já lembro. Meu amigo alemão está presente, eu não estou lembrando. Oi, eu lembro. Lucas 16, 26. Cultura oriental também tem bastante essa coisa de orar pelos mortos. Tem. Então, se você olhar no Antigo Testamento, de novo, a gente não está estudando morte, né? Fazer um estudo sobre morte eu acho legal, né? É interessante. Então, no Antigo Testamento tem muitas instruções para não se tentar falar com os mortos, etc. Até não é o assunto aqui, nós não vamos falar isso, mas é algo para a gente pensar, é possível ou não? Porque é proibido. Então seria possível ou não? Essa pergunta eu deixo no ar para você. Tá? Mas tem muitas orientações para a gente não mexer com necromancia. Tá? Que diz o texto de Hebreus? E assim como aos homens está fadado, morrerem uma só vez, depois disso vindo o juízo. Lucas, e além disso, está pronto um grande abismo entre vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, e nem de lá para cá. Você morreu, acabou. Não tem outra chance. Ok? Dúvidas até aí? Se você tiver dúvida de plano de salvação, se realmente me procura, eu quero conversar com você. Tá bom? Você precisa ter certeza. Mesmo que a certeza seja eu não quero. Mas você precisa ter uma certeza. Celso, Pois não. tem algumas histórias de pessoas que morrem, ficam assim mortas por 5 minutos e depois voltam. Nesse caso, a pessoa não morreu de fato em nenhum momento. Então agora, eu me sinto muito tranquilo em responder isso, porque nós temos o Meco aqui que é médico, entendeu? Aí ele vai responder. Isso chama-se catalepsia, é um evento que não é tão raro assim, né? Onde o indivíduo entra num estágio, teoricamente, de morte, mas que volta ao normal, ou seja, ele não morreu. Não foi detectada a morte cerebral nesse caso? Não, porque a morte cerebral, ela precisa de um monte de equipamento para fazer o diagnóstico. Às vezes o indivíduo foi constatado como óbito clinicamente, ou seja, na sensibilidade do dedo de alguém que botou ali, e o indivíduo foi considerado morto. E na verdade ele teve
um quadro de tipo uma hibernação e depois voltou, entendeu? Então chama-se catalepsia. Viu? E aí muitos evangélicos, eu vou colocar evangélicos, tá? Não protestantes. Protestantes não devem fazer isso. Mas muitos evangélicos consideram que esse momento foi um momento de arrebatamento, que ele foi para o céu, viu alguma coisa e volta para revelar para os outros o que aconteceu. Na verdade, foi um evento fisiológico. Ok, como nós não estamos estudando morte, satisfeito com essa explicação? Então tá bom. Contradição aqui, né? Ó, a prática mencionada em 2 Macabeus de oferecer sacrifício pelos mortos para os seus pecados, para que eles sejam perdoados, contrasta totalmente pelo aquilo que nós pensamos após a morte. O juízo final e orações pelos mortos não tem efeito. E lembra de alguém que esteve orando pelo morto nas Escrituras. Não, o Senhor Jesus já fez isso? Não, ele ressuscitou. Aí ele tem um poder extraordinário. Pois não. Um exemplo assim, né, que contrasta de Davi, né, quando o filho estava doente, e ele intercede a partir do momento que morreu, ele fala, bom, agora Isso, acabou, muito bom exemplo. Davi e o filho. Ele orou. A hora que o filho morreu, ele morreu, enterrou o filho. Sim, é verdade. Bom exemplo. Até aí, tudo bem? Passamos levemente sobre morte. Livro de Baruque. Baruque 3:4. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, escuta a oração dos mortos e dos filhos daquele que pecaram contra ti, e não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus. Assim as calamidades se apegaram a nós. Não faz sentido um texto desse. Então, nós entendemos que Deus é onipresente e ouve a oração de todos os vivos. De morto, não. Então, por favor, não entre naquela de ele morreu, está olhando por mim, certo? Agora virou uma estrelinha. Eu já vi gente próxima a nós explicando isso para o filho. Não, ele virou uma estrelinha e está cuidando de nós aqui. Não tem isso. Ok? Você tem que explicar a morte como ela é dura. Né? E quando eu contei isso, o pessoal da Coinalinha, ele falou, nossa, mas você é chato. Eu falei, eu sou, porque você vai a uma cerimônia de fúnebre e a pessoa pergunta para mim, Elcio, você acha que ele foi para o céu? Parece engraçado, mas é triste, porque na verdade a pessoa está desejando isso para ele. Aí a minha resposta é sempre assim, você pode me dizer, como assim? Você que é próxima, né, principalmente se for um parente íntimo, quantas vezes ele confessou para você que o Senhor Jesus era salvador da vida dele e entregou a vida para ele? Eu lhe falava sempre. Então, querida, nunca ouvi isso, ele nunca disse nada disso e nem gostava de igreja. Então, querida, não sou eu que dou a resposta. Quem sou eu? Tem um de nós aqui para dizer isso. Né? Não pertence, mas a pessoa vem. Né? Então, vamos orar, vamos fazer missa de 7º dia, missa de tantos dias, é tudo. A ideia é velar. Sabe o que existe velório? Hoje em dia, muito mais, está cada vez mais curto, não é isso? Uma questão de horas, antes virava à noite, tinha dias, né? Mas hoje está cada vez mais curto, aí são duas. A primeira é ter certeza que o cara não morreu, certo, né? Então vamos deixar ele lá para ver se ele não... Porque não tinha nem os equipamentos médicos da época, né? Na história e tal. 2, é porque a vela é para iluminar o caminho. Por isso que é velório, de vela, para você velar, para iluminar o caminho da arma, como dizia minha avó. E professor, acho que por isso que muitas vezes nesse meio católico aí, quando você perde alguém, a pessoa fica em desespero, porque ele não tem certeza para onde o morto... A cerimônia fúnebre de uma família cristã de verdade, onde a pessoa que está ali, o corpo da pessoa que está ali, era realmente um exemplo de vida do lado com Deus, é muito diferente das outras que eu vi, numa situação diferente. Assim, o pessoal ficava, minha família é toda católica, e o meu ex também era evangélico, né? E protestante aí.
E a minha família queria que eu desesperasse também. Disse, mas você tá tão tranquilo. Disse, mas eu sei pra onde meu morto foi. É claro que a gente chora de saudade. O problema é a despedida. Quando um amigo meu muito próximo, muito próximo, aquele quase irmão mesmo de sangue, mudou para o Canadá, eu chorei bastante. Porque tudo aquilo que a gente ia fazer, apesar que está ali no Canadá, entre aspas, certo? Está lá. Hoje em dia mas tem quando você tem a certeza é a partida, né? da questão da pessoa confessar Jesus, traz a paz. Agora fique claro que ela ficou viúva uma vez. Não, mas é que ele faz aquele, para almoçar ele faz um brinde, né? Isso que as nossas esposas não morram viúvas, né? Vamos para o intervalo. Então vamos lá. A gente estava falando então da morte. Então, nossa doutrina ensina que Deus é onipresente, ouve as orações dos vivos. Não há nenhum ensinamento, se você encontrar, me mostra, por favor, orientado pelo Senhor Jesus, ou os apóstolos, ou mesmo no Antigo Testamento, que faça com que a gente dirija qualquer oração, conversa, etc., com mortos. Não existe isso, muito pelo contrário. Você morreu é uma vez só. Ok? Ao homem é dado morrer uma só vez. Então Isaías diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Não existe segunda chance. A chance que você tem é enquanto você está vivo. Então a gente tem uma contradição bem grande, onde Baruque, a menção de Baruque é que Deus ouve orações dos mortos, e isso não tem fundamento nenhum na doutrina, na nossa teologia. Muito pelo contrário, não há nenhum ensinamento dos apóstolos do Senhor Jesus, de Davi, seja quem for, um personagem bíblico que oriente a fazer tal coisa. Ok? Então isso é algo apócrifo. Mais um, acho que esse é o último. Livro da Sabedoria de Salomão e a Imortalidade da Alma. Em Sabedoria de Salomão a gente lê: eu era um menino de boas qualidades. Já faz sentido para você? Sempre minhas obras, eu querendo fazer algo. E não há o que eu possa fazer para merecer. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e aí a pessoa perguntou para mim, então tá bom, quando você... eu entendo que eu vou ver o Senhor Jesus. Quando você vê o Senhor Jesus, assim, a primeira coisa, o que você vai perguntar? Nossa, tem uma lista. Por isso que a gente tem eternidade. Mas a primeira, para mim, é: por que eu? Por que eu? E a pessoa ainda respondeu assim, ela não entendeu, ela respondeu assim: nossa, que egocêntrico que você é, né? Tudo gira ao redor de você. Não. É o contrário. O que é egocentro? É o contrário. Eu não. Mas por que eu? Né? Por que eu? Então, assim, eu não posso fazer absolutamente nada para merecer e eu não posso fazer nada para acrescer a isso. Zero. Então, ou melhor, sendo assim, eu tinha entrado num corpo sem alma manchada, um corpo sem mancha, né? Então, o que a gente entende? Todos os seres humanos são concebidos em pecado. A gente já nasce pecador. E que a salvação e a santidade vêm através do Senhor Jesus Cristo. Eu nasci na iniquidade. Então veja, isso aqui é um texto do Antigo Testamento. É legal você conversar isso com o judeu, etc. Quando você lança a mão do Antigo Testamento, você abarca mais pessoas, porque eles entendem que esse texto é verídico. Eu nasci em iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. Romanos, pois todos pecaram, esse texto é extremamente conhecido, e carecem da glória de Deus. O todos aqui não são alguns, não, são todos 100%, todos nós, né? Então também não vá naquela linha, é o meio que corrompe o homem. Ele nasce limpinho, mas é o meio que corrompe. Hoje minha filha não está aí. Mas tá meu filho, mas ele não fez isso. A Aline, eu entendi um dia o que é ser egocêntrico sim e pecador. Eu pegava ela bebezinho, 3 horas da manhã, cansado, tinha que levantar para trabalhar, etc. Tal. Tirava do berço assim, parava.
ficava quietinho no colo, aí você chacoalha, você faz, não é isso e tal. Ah, dormiu. Porque já tinha dado leite, já tinha trocado, já tinha feito... Você punha no... Falei, não, um dia alguém me orientou, falou, não, ela é pecadora e egoísta. Ela está te manipulando. É pecado isso que ela está fazendo. Ela quer só o benefício dela, ela quer a vontade dela. Ela está te maltratando, ela está usando você. Só porque ela é bebê, ela não pode mandar em você. Aí essa pessoa me falou assim, graças, Senhor Deus, é verdade. Chora, ficou chorando. 2, 3 noites, parou. Não, eu estava ajudando no pecado de egoísmo dela. Já nunca pensaram nisso? O bebê é a coisa mais egoísta e pecadora que você pode ver. Ele chora e grita e faz porque ele quer o bem-estar dele, tá bom. Se ele não fizer isso, ele morre, certo? Essa é uma manifestação que ele está com fome, que ele está sujo. Mas como todo bom e pecador, o que ele faz? Ele amplia isso, certo? Se você fizer toda a vontade, porque é tão pequenininho, coitadinho. Coitadinho não, pecador miserável, entendeu? Já fala do plano de salvação desde já para ele. Falando sério. Então isso me abriu os olhos. Aí o Gustavo dançou, né, velho? Veio depois. A contradição disso, né? A ideia de que alguém nasce com uma alma boa e pura, como mencionado no livro Sabedoria de Salomão, contrasta com a doutrina da pecaminosidade universal do nascimento. Então não dá para a gente incluir. Então essas contradições são entre os ensinamentos dos livros apócrifos e o cânon, né, o cânon protestante, ilustram algumas das razões pelos quais a gente não incluiu. Esses exemplos destacam as diferenças teológicas significativas que impactam nessa doutrina. Então, o legal é se você vai conversar com uma pessoa católica, eu quando chego nesse nível de fazer um estudo bíblico, eu faço ele usar a Bíblia dele, mas com os meus textos, para poder explicar isso. E não entro nessa discussão. Só que não vale. O que importa é você explicar o plano de salvação para a pessoa. Aí se ela se converter, se ela entender, aí a gente pode caminhar para outro sentido. Eu não entro em embates disso. Esse embate aqui de esse livro é apócrifo, não leva a nada. A pessoa, ela é ímpia, ela não entende o plano de salvação, ela não tem Espírito Santo dentro dela. Pois não. Uma pergunta. Os livros, pontualmente, tem muita contradição. Mas esses trechos apócrifos lá de Esther e de Daniel, tem alguma contradição teológica? Então, a gente está vendo aqui. Não. Dos livros, a extensão de Esther e de Daniel, ou trechos? Tem. A gente, de novo, eu só citei isso aqui porque em aulas que eu não pus esse tipo de exemplo, as pessoas ficavam curiosas, faziam perguntas, então me antecipei. Mas a gente não está estudando. Um dia, eles vão vir aqui, a gente pode estudar sobre isso também, porque eu sempre falo isso, né? E a gente olhar realmente as doutrinas católicas, etc., com amor, tá bom? Não é desprezo, né? Mas a gente fazer como você conversa com um islâmico. Você já conversou com um islâmico? Em amor, uma conversa direitinho, sem briga, né? É muito interessante ouvir o ponto de vista dele e você poder conversar a respeito. Parênteses, não tem nada a ver com a nossa aula. Tem muito islâmico que é completamente aberto a conversar sobre isso, está faminto para conhecer o Senhor Jesus. E a gente tem, vou falar, eu tenho aquele receio de, não, só porque ele é islâmico, isso aqui não chega perto, não conversa. Como assim? Converse com ele em amor, com respeito, etc., educadamente. E você pode apresentar um plano de salvação para ele. Isso quando ele deixa você falar, né? Mas os educados fazem. Então, esse é o problema. A gente associa poucos que são maus e a gente generaliza, né? Aí a gente faz um pré-conceito, né? Um conceito formado antes. Mas não, não tem nada a ver com algo. Mas aí um desafio. Você precisa dar uma estudadinha no Alcorão, você precisa dar uma estudadinha como é que eles acreditam, por que eles fazem, para você entender. Aí você entendendo, você pode conversar. Tá? Mas isso não tem nada a ver com algo. Então vamos lá. Deuterocanônicos e apócrifos, né? Os deuterocanônicos têm uma aceitação pela Igreja Românica e pela Igreja Ortodoxa. Eles são usados e foram incluídos em doutrina, na moral e na liturgia. A gente já viu alguns exemplos dele. A aceitação. Não são aceitos por nenhuma das principais tradições cristãs que entendem que o cânon é inspirado. Não são aceitos. Uso.
considerados não inspirados podem ter valor histórico. Por isso que eu falei para você, pode ler primeiro e segundo Macabeus, é interessante, mas cuidado, tá? Tem um deles que eu lembro que mostra o Senhor Jesus fazendo o primeiro milagre quando era criancinha, fez um passarinho de barro, tal, e soprou o vento da vida e o passarinho saiu voando. Então, tem umas coisas que não vai, você tem que ler assim, né? Está firme. Senão você... Não é Judite, não? Perdão? Não é Judite? Eu não lembro de coração, eu lembro do exemplo, mas não lembro se era no livro de Judite. Coração, lá, estranho. Eu não lembro, mas tem lá umas coisas assim. Então você tem que estar firme na sua fé, senão você desconverte. Olha que coisa absurda, né? Você acaba indo para o outro lado. Cuidado. Né? Então você tem que estar firme. Vamos lá. Os livros, então, deuterocanônicos são reconhecidos como escritura inspirada pela Igreja Católica Romana. Sua pergunta ainda está de pé. Eu ainda tenho várias em cima dela. Nossa, eu vou ficar enrolando, vai bater o sinal. Eu estou aqui me controlando, ele vai responder e eu vou... Vamos. Mais para frente, a hora que a gente olhar a Constituição da Igreja. Não estão incluídos no cânon hebraico tradicional, nem são aceitos pela maioria das denominações. São incluídos na Septuaginta, eu já falei disso, porque possuem valor teológico e espiritual significativo para outras tradições cristãs. Lembrando, a Septuaginta foi traduzida muita coisa, entre eles vários livros. Não é porque na Septuaginta, já falei, na Septuaginta é a tradução para o grego do Antigo Testamento, dos achados do Antigo Testamento. Elcio, quando você falou do hebraico ali, o cânon hebraico, eles têm o mesmo pensamento no sentido assim, não, claro que não é igual ao cristão, mas eles levam as escrituras também, como nós pensamos, inspiradas por Deus. Sim. E esse cânon aí é igual ao nosso, você falou, né? Se você pegar uma Bíblia hebraica, ele é... Deixa eu tomar cuidado com o que eu já ouvi falar que eles levam mais em consideração o Pentateuco do que o restante. Eu devo citar isso aqui mais para baixo, a gente vai ver as divisões que eles fazem. Então as divisões são diferentes. Alguns livros a gente tem 1º e 2º Crônicas, para eles são crônicas. Então tem algumas divisões, mas isso é o ser humano fazendo. O texto é o mesmo. A cronologia, por que a gente coloca... Gênesis não foi o primeiro livro escrito, mas a gente coloca primeiro. Tem razões para isso. Né? Então, eles olham a Bíblia, o texto é o mesmo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Abre o texto, alguns textos de Isaías e conta isso sem falar que você está lendo Isaías, para um judeu. Eu já vi uma vez. Eu vi, a outra eu já escutei várias histórias. Eles falam assim, para esses crentes ficar lendo esse Novo Testamento. Fala para isso que a gente não acredita. Porque é um judeu não praticante, não conhece, eu estou lendo Isaías. Aí mostra para o cara não sabe o que fazer, eu estou lendo a sua Bíblia. Né? Então, os textos são os mesmos, os livros são os mesmos. Numa divisão diferente. Eles já, naquela época de Jesus, já tinham um cânon mais formado, né? Já tinha, o cânon do Antigo Testamento estava formado. O cânon não foi inventado. Assim, não, já tinha ali. Inclusive, a gente usa esse padrão até hoje, que era reconhecido. Né? O Senhor Jesus usava ali, estudou e aprendeu em cima disso. Agora, os apócrifos são livros, então, que não são reconhecidos ou inspirados como canônicos, nenhuma das tradições cristãs, nem mesmo os católicos, vocês viram ali os apócrifos. Possuem valor histórico e literário, estou insistindo, pode ler, tem coisas assim, você pode ver da história, mas tenha cuidado com os ensinamentos que você vai ter lá, ok? É igual ler o livro dos Mormons, né? Leia o livro dos Mormons, leia o Alcorão, para você entender e poder conversar com o Mormon. Você tem que entender como é que eles funcionam, né? É legal, mas você tem que estar firme na rocha, né, irmão? Senão... os católicos, especificamente, um dia a gente pode estudar isso. Tem um curso também que a gente já deu aqui, de seitas, heresias, etc. É legal também a gente olhar. Mas os católicos reconhecem um cânon do Antigo Testamento que inclui 7 livros adicionais, como a gente já fez. Eu estou insistindo. A Bíblia está ali. A gente pode olhar aqui no... eu falei que ia mostrar o site, né? Cadê? Vem aqui, ó. Eu deixei um aberto aqui, ó. Isso aqui está online, em português, tá bom? Então, Bíblia Ave Maria aqui. Aí você tem aqui, ó. Olha os apócrifos aí. Legal? E você pode entrar e, se funcionar, tá aqui, ó, capítulo. Então, podia ir, né? Aí, tá aí. E você... estudar o livro, ok? Tá? Tem para baixar também. Tem para baixar, tem.
Tem várias, assim. A Bíblia de Jerusalém, eu já li outras Bíblias, algumas traduções, você está querendo estudar o texto, não a doutrina, é muito legal. Eu já usei para ver palavras, como foi traduzidas, quais são os pensamentos, mas a Bíblia católica está aí, ok? Para você bater um papo e com alguém que acredita nisso. Mas, infelizmente, cada dia é mais difícil achar um católico praticante. Na verdade, alguém que realmente entende, estuda as escrituras e sabe justificar por que ele está fazendo tal coisa. Ele simplesmente faz porque todo mundo fez. Tá? Então, ele não sabe explicar. Então, esses livros vão aqui para baixo. A aceitação desses livros, então, foi feito isso muito recente na história. Os ortodoxos do Oriente possuem uma tradição canônica similar à da Igreja Católica Romana. Eles sabem que eles têm até disputas, né? Eles também aceitam que os deuterocanônicos e algumas tradições incluem textos como, eles já incluem terceira e quarto Macabeus e o Salmo 151. As igrejas ortodoxas confiam na Septuaginta. Onde está a confiança nela? Naquela tradução. Então, se os caras lá traduziram, eu aceito. Responde parte da sua pergunta, não inteira, mas parte. Nós, aí vamos falar aqui do que ele comentou da Bíblia hebraica. Nós, especialmente nós reformados, adotamos um cano correspondente ao, já ouviu falar essa palavra, ao Taná hebraico do Antigo Testamento, rejeitando deuterocanônicos inspirados. Então, o que é acrônimo desse Taná? Você já deve ter ouvido falar. O Taná, etc. É Torá, né? É a Torá, você vai ver que é um acrônimo. Compreende os 5 livros da lei, então não é mais importante. É porque são Pentateuco. Então, Pentateuco é a lei. Lembra que o judeu está preso à lei até hoje. Por isso que eles relevam a importância disso. Eles estão debaixo da lei. Não é o assunto de hoje, mas eles já ampliaram isso para centenas, centenas de mandamentos e costumes, etc. Eu tive lá. Uma das coisas que me chocou foram várias. Por que eles lavam a mão, a canequinha, eles não podem pôr mão na água corrente, não tem nada disso nas escrituras. E, por exemplo, eu vou contar, eu não aguentei, a gente ia começar o sabá começa no pôr do sol, diferente da gente, certo? Que tem que esperar meia-noite para mudar o dia, não, é o pôr do sol. E aí eu sempre brinco em que segundo que o sol se pôs, mas daí é outra coisa, né? Aí o sol se pôs, eu fui jantar. Descemos eu e Bert, atrasados, porque tinha uma história comprida, e eles já estavam no sabá. Então várias famílias saem de casa, quem tem dinheiro, para ir para os hotéis, porque dele não tem trabalho, literalmente, porque eles não podem fazer trabalho no sábado. Então eles vão para o hotel, porque eles são servidos, etc. O elevador realmente fica andando em todos os andares, etc. Tal. Chegamos eu e Marcelo, conversando, e não sei o que tem, que a mesa, né? É ruim para nós que não estamos acostumados, porque as comidas são diferentes, as coisas são diferentes, né? Café, não pode fazer café, então o negócio fica requentado, umas coisas assim. Bom, sentamos, peguei talher, prato, era para se servir, fomos lá, começamos a pegar, voltamos para a hora que a gente voltou para a mesa. Veio um cara do hotel, gente, falou um monte de coisa que eu não entendi. Catou o prato e os talheres da nossa mão, levou embora. Aí o guia, Eliá, chamava o guia, ele viu o que aconteceu, se levantou e fez assim: vocês sentaram no lugar errado. Mas era livre? Não, esse talher já está preparado para o sabá. E vocês pegaram o talher e colocaram comida imprópria. Porque esse talher não pode misturar com leite, não pode misturar com manteiga, não pode misturar com a carne, não pode fazer não sei o que tem. Eu falei, é possível, você não viu como o cara ficou bravo? Olha lá, ele está falando até agora para a gente sentar naquelas mesas, lá pode. Aí eu fiz mais perguntas para a gente, não é o assunto. As pessoas em casa chegam a ter 2 pias, ou 2 máquinas de lavar. Uma só para o talher e coisa para o sabá e a outra para o dia a dia. Então imagina que vida. E aí ele complementou, um menino levanta no sabá para pôr o sapato, tem ritual, primeiro do pé tal, depois dá o nó no pé tal, depois fazer tal. Gente, é um peso da lei muito grande. Tem uma amiga judia e a gente foi visitá-la no Shabá e a gente ia comer no almoço. Ela falou, vamos pedir comida do Américo porque eles mandam talher, porque você pede um parmegiana, você não pode comer nem do meu talher de carne, nem do meu talher de queijo.
Entendeu? 2 geladeiras, 2 micros, 2 jogos de panela, 2 tudo. Cara, é um peso muito grande, mas esse não é o assunto da nossa aula. Então há uma divisão do Torá, há uma divisão do Nevim, que são os profetas, veja como a divisão é diferente, mas o conteúdo é o mesmo. E há o Ketuvim, né? São os livros de verdade dos rolos. Então a Bíblia hebraica ela é diferente, ela é dividida diferente e tem essas principais divisões, por isso o nome Taná, que é um acrônimo dessas 3 divisões, Torá, Nevim e Ketuvim. Então, se você estudar isso, quando você for conversar com um judeu, é legal você fazer isso. Tá? E eles ficam admirados quando um pagão, um ímpio, como nós conhecemos os ensinamentos deles, né? Então, Martim Lutero e outros reformadores protestantes defendiam o retorno do cânon hebraico, argumentando que os deuterocanônicos, embora historicamente valiosos, ou não se tira o valor, não possuem a mesma autoridade inspirada da palavra de Deus. Vamos lá. Novo Testamento. Novo Testamento dos católicos é idêntico ao nosso. Quem não tem enxerto? Os enxertos estão no Antigo Testamento. Eles não adulteraram ou não incluem nenhum livro novo. Né? Então, a definição de canonicidade, o que é canonicidade? É um processo e critério pelos quais os livros da Bíblia foram reconhecidos. Essa palavra é importante. Eles foram reconhecidos, se fizeram a conhecer. Nós vamos falar daqui a pouco, você vai entender por que a importância disso. Como inspirados por Deus e, portanto, incluídos na Escritura. Cânon a gente já viu. Então, a gente já falou sobre o aspecto de inspiração, mas a inspiração é um dos itens para a gente reconhecer a canonicidade de um livro. Então, tais escritos possuem autoridade divina. Deus, através do Espírito Santo, guiou homens e autores para escrever em suas próprias palavras. A gente já viu isso em aulas passadas. Estou passando rápido aqui. Né? Lembra, o texto é inspirado, não é o autor que é inspirado. Não baixou nada nele para ele escrever. O resultado do trabalho dele é inspirado por Deus. Por que isso? Deixar você preparado. Muitos usavam amanuenses ou escribas, então ele ditava, ele conversava e o cara fazia. É especulação da minha parte, tá bom? É só da minha parte. Por exemplo, Hebreus, a gente tem uma dificuldade com o autor de Hebreus, não é isso? Ok. O que eu acho, eu não vou morrer por isso, entendeu? Que foi Paulo que fez, mas quem escreveu foi Lucas. Então, se você estudar o estilo da escrita, etc., tal, você vai lembrar Lucas. Agora, se você olhar a teologia, você vai lembrar Paulo. Então, eu tenho isso, é da minha boca, tá bom? É o que eu acho, eu só acho mesmo. Que Paulo é o autor teológico, mas quem escreveu foi Lucas. E o resultado final é inspirado por Deus. Professor, Romanos é o exemplo clássico do amanuense, né? Eutércio escreveu. Eu sei, Romanos está dizendo exatamente. Então, se a gente dá a autoria do livro, muito bem lembrado, para Paulo em Romanos, mas lá está dizendo que tinha um amanuense, tinha alguém escrevendo. É verdade. Okay? Então, o texto é inspirado. A inspiração confere aos livros do cânon a qualidade única e autenticidade. Né? Então, aí a gente já viu isso aqui em inspiração, que toda a escritura é inspirada, quem é inspirado é a escritura, não é o autor. Aqui não diz todo o autor é inspirado, não, é a escritura é inspirada. Em Pedro, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia e escritura provém de particular elucidação, então não é da pessoa, porquanto jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então, há um cara, um pastor que eu conheço, que ele faz assim, acho que eu já fiz essa brincadeira aqui, né? Imagina no Antigo Testamento os profetas acordam e falam assim, o que eu vou revelar hoje, gente? Assim como a gente sai para trabalhar, né? Hoje eu tenho que fazer isso e tal, ele era profeta. Eu estou fraco de profecia hoje. Que eu vou... Não é assim, certo? Não é dessa forma. Não vinha dele, né? Alguns testes, então, de canonicidade bem simples, né? Primeiro, o texto original precisa ser encontrado escrito em hebraico, pensando no Antigo Testamento. Nem tudo que foi escrito em hebraico é canônico, mas se tiver já em outra língua, alguns textos, pouca parte deles que consideram inspirados são escritos em aramaico. Né? Eu já disse isso também, eu entendo, na minha cabeça, que o Senhor Jesus falava aramaico. A língua do povo judeu já não se falava há muito tempo, eles estavam debaixo de conquista. É igual quando a gente muda para outro país. Imagina que eu mudo hoje para outro país e meus filhos são pequenos.
eles já começam a aprender outra língua lá na escola. Meus netos já perderam o português, certo? A gente vê isso aqui. Eles continuam sendo brasileiros, podem ter cidadania? Pode, mas eles sabem a língua, cultura, costumes? Não, eles vão estar naquele país que eu mudei. Então isso certamente, vai provavelmente acontecia no tempo do Senhor Jesus. Eles já não falavam mais a língua, etc. Eles tinham passado gerações e gerações de baixo ali. Então é possível que o Senhor Jesus falava de verdade aramaico, tinha um conhecimento de grego, e eu acho, humanamente falando, que ele tinha dificuldade com o latim, né? Porque o latim era ele estava do povo que conquistou. Então acho que o latim pouco falavam ali, mas ele tinha que ter alguma coisa quando ele conversava com as autoridades, né? Mas o aramaico era a língua para valer. Valor religioso. Alguns textos possuem valor religioso, mas não canônico. Exemplo, o problema de purgatório em Macabeus. A aceitação da comunidade. Não, olha aqui, por isso que eu falei do reconhecimento. Veja, o que eu entendo, não são as pessoas que definem, mas são as pessoas que reconhecem o texto. E isso é legal. É parte do que você está dizendo. Na Igreja Católica, nós vamos falar daqui a pouquinho, mas a Igreja é que determina se é ou não é. Nós reconhecemos, lá eles definem. Então a Igreja Católica, olha, ela define como mãe, magistrado e juiz. Tem uma tabela disso aqui em algum lugar, Elcio? Deveria ter uma tabela. Eu pulei a tabela. Elcio, porque não houve nenhum evento, encontro protestante para falar do cânon protestante? Não existiu. Porque você falou que não, na época da reforma, os livros já estavam, o cânon já estava sendo deturpado e a reforma restabeleceu o cânon. Então, só teve, Martinho Teres falou sobre isso. Então, não é tão simples assim. É que no ambiente que a gente está em tempo, eu tenho que ter uma cuidado de não tornar um negócio muito chato ou tomar um negócio também muito... Mas assim, por exemplo, o livro de Tiago, se você for estudar, ele foi dito que era por Calvino... Não lembro se é Calvino ou Lutero agora, perdão, foi Lutero, que era um livro de palha. Ele não via valor, por uma série de coisas ali. E depois foi feito um concílio, etc. E ele fez isso. O James, que a gente estava vendo aqui, citou Apocalipse, lembra? A dificuldade que eles tinham de examinar e olhar Apocalipse. Algumas pessoas não davam valor. Então, assim, houve sim concílios e reuniões, etc., para definir o cânon. Não foi assim. Mas a ideia nossa é que nós reconhecemos a palavra de Deus. A Igreja Católica define o que é a palavra de Deus. E não tem discussão, porque eu sou o Papa, e na hora que eu estou o Papa, eu falo e eu posso determinar como são as coisas. E isso não existe. O ex-cátedra que a gente já falou lá para trás. A gente olhou isso essa semana do ex-cátedra, lembra? Quarta-feira? Esse estava dormindo. Né? Falamos do ex-cátedra. Então, alguns testes, né? O livro foi escrito por um real profeta de Deus. As profecias não contradizem revelações anteriores. O livro diz a verdade sobre Deus, sem falsidade ou contradição. O autor foi inerrante, né? A autoridade do livro, perdão, ela é inerrante, não continha erros. Acho que a tabela não apareceu. Tá vendo que tem um buraco aqui? Tinha uma tabela. Então, versículos, né? Sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis, como a prata e ouro, que fosseis resgatados como do vosso fútil procedimento, vossos pais vos legaram. Então, há um legado. Algo que a gente tem dificuldade de entender é como é que tinha uma tradição falada das Escrituras. Acho que eu já brinquei com vocês aqui. Imagina o desafio de Moisés escrever sobre a criação. Né? Quanto tempo passou até Moisés registrar? E aquilo é fiel. Parênteses também. Deixa aí para vocês descobrirem, brincar, por que primeiro o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis foi escrito daquele jeito? Por que começa daquele jeito? Por que tem aqueles passos? Por que tem aquela estrutura? Isso foi pensado. Né? Tem uma razão para aquilo ser daquela forma. Não foi assim, ele fez tal. É muito legal. Né? O livro de Eclesiástico 25 diz, olha aqui, foi pela mulher que começou o pecado e por causa dela todos morremos. Não é verdade. Não é verdade.
Não é verdade. O pecado foi consumado quando Adão tomou a decisão. Brincadeiras à parte, respeitosas com as mulheres aqui, foi quando Adão tinha dado ordem para ele. Não vou responder a pergunta, tá bom, e se Adão não tivesse comido, o que aconteceu com a Eva? Eu não vou responder essa pergunta, tá? Mas foi em Adão, não tem nada a ver com a mulher. E aqui está condenando a mulher, como se ela fosse o motivo e causa do pecado. Não é verdade. Aqui a gente já falou do número de apócrifos, a gente já definiu aqui o que é deuterocanônico, então só reforçando, é uma segunda lista, visto pela Igreja Católica. Veja, ele tem a mesma autoridade dos outros livros e eles não são aceitos pelos judeus, né? O apócrifo a gente já conversou e acho que vale aqui sobre o pseudo-epígrafo. O que é isso? Esse é outro que lança-se mão de um nome de alguém famoso e escreve no lugar dele. Evangelho de Tomé. Oi? Evangelho de Tomé, Evangelho de Judas, ou o que seja. Se você for hoje para as mídias sociais, meu Deus do céu, como é que chama o cara? É um cara famoso, que tem um monte de coisa que sai que foi ele que falou, e ele muitas vezes publica, não fui eu não, viu? Não foi eu que falei isso aqui não, isso aqui não é comigo. Ele mostra isso, que as pessoas usam o nome dele para dizer que foi isso, foi ele que falou. Então, há uma atribuição falsa de quem escreveu o texto. Esse aqui é o Evangelho de Pedro. De Pedro, né? E aí, mentira, é falso. Tá a tabelinha aqui, ela está aqui. Comparação. Então, a Igreja Católica é que determina o cânon. E você não tem o que discutir, conversar, etc. Não, eu estou dizendo por que é. Aí começam as coisas. Não, mas por que era assim? E o cara fazia assim. Não, é porque é. Não, mas aquilo é contra você. Não, você não tem fé suficiente para entender. Eu estou dizendo que isso é verdade. Por isso que teve a reforma. Não há discussão de ideias. Tinham definições. Por isso teve a quebra. Então, naquele exemplo e os demais, acerca de esmola, acerca de conversar com os mortos, não cabe com um católico a discussão. Olha, mas Paulo apresenta em Efésios que a fé não é pelas obras. A igreja tem predominância sobre a escritura. Esse é o problema. Esse é o principal problema da Igreja Católica. Se ele não for membro da Igreja Católica Românica, está condenado. A igreja determina. Então, olha a diferença aqui. A igreja é mãe das escrituras. Então, numa eventual conversa para tentar definir ou entender, não existe essa possibilidade, então. Não, veja, o que É melhor nem entrar na conversa. o que acontece? Primeiro tem que se converter. Isso. Eu penso como o Meco, né? Então, o que eu faço com N religiões? Que você queira? Eu esqueço os pontos de conflito e eu vou para o que interessa. Mesmo que religiões orientais, o que você pode imaginar. E eu não vou contradizer aquilo, porque começa até a ofender a pessoa, e não é a ideia. Ele não poderia usar um argumento parecido com o que nós temos? Olha, são aparentes contradições, mas ela é inerrante. É que eles não... Então... Porque assim, aí na máxima, tirando o lado tem que se converter, mas assim, acontece essa conversa com o católico, com o judeu, acontece. Ele vai falar, por que pro seu lado serve e pro meu lado não serve? Verdade, mas eles chegam, os que eu conheço, tá? Dentro da minha limitação de conhecimento, eles chegam a um determinado momento que para eles existe o dogma. Então, o Papa disse, tá dito, como é que você vai discutir com o Papa? Não, mas não tem sentido. Você está dizendo que o Papa não tem sentido? Então você entra em alguns caminhos, é o meu jeito de pensar, tá bom? Você não precisa concordar comigo. Em que você começa a ficar sem saída. Então o que eu faço normalmente é inclusive valorizar textos, hábitos e costumes que eles têm, que estão em acordo com as escrituras, abre uma porta e a gente vai conversando. Então eu não vou chegar para nós estamos citando o católico, isso vale para qualquer outra religião. Pegar o principal dele, por exemplo, na Igreja Católica, Maria é Deus. Ela é uma divindade, ela intercede por nós. Eu não vou começar a conversar com ele dizendo que isso aí não funciona, que Maria não é nada. Onde você viu você ter esse santo aí? Não. Vamos conversar, puxa, qual é o ponto em comum? O Senhor Jesus, não é? Vamos falar do Senhor Jesus? Você conhece? Como que é? Você viu? E você mostra o Evangelho, o plano de salvação, em cima do Senhor Jesus, que é algo que nós temos em comum.
Ele aceitando o Senhor Jesus como Salvador, com o tempo, ele vai sair de lá. Ele não consegue mais ficar no ambiente daquele. Agora, eu não vou entrar em discussão com a pessoa se a Bíblia é isso. Nós estamos olhando aqui, a sua Bíblia não... Eu vi, sua Bíblia não presta. Como assim? Não vai por aí. Conversa com a pessoa, explica o plano de salvação. Nós somos chamados para trazer o Evangelho, não para discutir cânon. Cânon é algo que a gente pode ver, conhecido, mas eu tenho que apresentar o Evangelho para a pessoa. Aí ela reconheceu o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. O que ela faz com Maria? Ela já vai ter. Mas assim, eu entendi que o plano de salvação, aí você vai vendo um milagre na vida da pessoa, mesmo dela se transformar, entender, e ela vai deixando esses costumes, tá? Então é assim que eu faço. Não estou dizendo que é o único jeito. Estou dizendo que é assim que eu faço. Você vai conversar com judeus, você vai conversar com islâmicos, você vai conversar com um shintoísta. Já conversou com um shintoísta? Não. Aí você vai conversar com um cara desse. Você tem que entender, você tem que conhecer o outro lado, né? Para você, inclusive, falar com respeito. Então, olha, a visão católica, ela determina, ela é mãe, ela é magistrado e ela é juiz. Então, a igreja tem superioridade às escrituras. Nós reconhecemos ou descobrimos o cânon. O cânon é filho, nós somos filhos das escrituras, nós somos ministros e testemunhas. Então, aqui tem rapidinho. Olha, a visão católica, ela determina, na perspectiva católica, a igreja católica possui autoridade para determinar o que é cânon. Ela determina, ela não reconhece, ela diz que é. O entendimento está baseado na crença de que a Igreja Católica, através dos concílios e do magistério, tem a orientação do Espírito Santo para decidir sobre os livros. Então, eles entendem que as reuniões deles são inspiradas pelo Espírito Santo e eles, então, assim, definem. A autoridade da Igreja é vista como um instrumento direto de Deus. Olha, então Deus usa a autoridade da Igreja para tomar as decisões. Eu não entendo assim. Então, eles têm o poder de definir o cânon. Então é imposto. Visão nossa, reformada. Nós descobrimos ou reconhecemos o cânon. Nós não definimos, nós reconhecemos. A tradição reformada, por outro lado, olha, defende que a igreja não cria ou determina o cânon, mas descobriu e reconheceu os livros que Deus inspirou. A ênfase está na autoridade intrínseca das Escrituras. As Escrituras são reveladas e eu as reconheço, que são reconhecidas pela igreja através da orientação do Espírito Santo. Deus, gente, você lê a história, quanto já tentaram acabar com as Escrituras? Leiam, vão atrás, vão olhar guerras e guerras e guerras e guerras e guerras e guerras e queima. Lembra, na época do nazismo, o que queimaram de Bíblia dos judeus e fizeram? Quantos achados importantes foram destruídos pelos islâmicos? E Deus preserva as Escrituras e a coisa não morre, não passa. Né? A Igreja Reformada vê a sua função mais como de um testemunho e reconhecimento do que Deus já revelou, ao invés de trazer uma função determinante. Mãe versus filha. A Igreja Católica é a mãe da Igreja. A Igreja Católica vê a mãe no sentido de que ela é a fonte de autoridade. Então, eu, igreja, é que sua mãe de mim provém. E ela é que nutre os clientes da definição no cânon. Infelizmente, eles não têm o hábito de estudar a Bíblia, por isso que a gente tem essa dificuldade. Mas eles não olham, olha, nem você já conversou com um padre? Amigo, mas bater papo. Os padres têm uma teologia bem rasa. Não estou ofendendo. Tem pastor também, ok? Né? No mundo evangélico aí tem pastor muito fraco, muito ruimzinho. Mas o padre também começa a conversar, a razoar, bater papo. Sai, vai almoçar com o padre. Bater papo, entender, ouvir, etc. Aí você vai vendo que ele está muito mais em ritual, em costumes e tradições do que Bíblia. Eles dentro do seminário têm pouquíssimo estudo bíblico. Veja qual é o programa de um padre. Eu quero ser padre. O que você vai fazer? Nunca fiz essas coisas. Vai ver, eu quero ser padre. Qual é a formação? Qual é como é que chama quando tem o currículo? Não, quando a gente vai se candidatar no emprego, tem o currículo. Isso, mas aí tem o que nós vamos fazer, o job description, né? Qual é a descrição da atividade do cara?
Você vai ver, ele é muito mais cerimonial, uma série de coisas, etc. Tal. E teologia mesmo, pouquíssimos. E aí você, para apresentar o evangelho para um padre, é fantástico. Fantástico. Ok? Vamos embora? Dúvidas até aí? Nenhuma trauma, angústia, mágoa de infância. Você vai ter carinho com o seu amigo. Ok?